Bem, eu sou Bruna Monachires, que faço parte do Ministério Ágios, e vamos lançar agora mais um livro do Ministério Ágios, o livro A Parábola do Semeador. E esse é o meu segundo livro, desta vez foi escrito em coautoria com o pastor Wendel, que é o líder do ministério. Quando eu me converti ao Senhor, comecei a trabalhar na área de discipulado. E acompanhando os novos convertidos, eu percebia uma mudança gradativa no comportamento, no caráter das pessoas. Com o tempo eu comecei a perceber muitas pessoas se desviando da igreja e eu achava que aquilo era falta de discipulado, falta de visitação. Então, inconscientemente eu comecei a culpar os pastores por isso. Eu achava que realmente a culpa das pessoas estarem se desviando da igreja era por causa principalmente dos pastores. Bem, eu e o pastor Wendel, quando ele pastoreava a igreja, uma comunidade, nós compartilhávamos um pouco a questão da meditação sobre esse texto da parábola do semeador. Eu não me lembro exatamente quando foi que começou isso, mas eu comecei a perguntar a ele algumas coisas sobre esse texto. E uma das coisas mais intrigantes sobre a parábola do semeador, que me fez ir até ele e perguntar e ter dúvidas, é que eu lia a parábola e eu me identificava com os vários solos em várias áreas da minha vida. E eu comecei a ficar em dúvida se, quando Jesus falava sobre os solos, ele estava se referindo a pessoas não cristãs, a pessoas convertidas, se ele estava fazendo essa distinção, ou se dentro da igreja era possível que houvesse pessoas com um coração na condição daqueles solos que Jesus falava na parábola. Depois de algum tempo eu mesmo fui consagrado a pastor, né? Eu e minha esposa, e nós começamos a pastorear e eu estava assim super animado porque achava que com o meu discipulado e com a minha dedicação à visitação aos irmãos da minha igreja ninguém ia se desviar, né? Só que gradativamente eu comecei a perceber ao longo dos anos de pastoreio que por mais que a gente ensinasse, por mais que a gente visitasse constantemente, por mais que a gente se dedicasse bastante a isso, eu percebia na nossa igreja os mesmos problemas que eu tinha visto ao longo da minha vida em todas as outras igrejas. Então eu comecei a investigar, me perguntar a ele, a gente começou a meditar juntos sobre isso, conversando, tirando dúvidas. E aí, passado um tempo, o Wendel queria escrever uns textos sobre a parábola e estava sem tempo, e como a gente já tinha compartilhado sobre o texto, ele pediu, sugeriu na verdade, que eu começasse a escrever. Bem, eu comecei a orar e buscar o Senhor entendimento sobre a situação, né? Eu queria entender por que as pessoas continuavam se desviando, por mais que a gente dava o discipulado, ensinava a palavra de Deus, eu não percebia uma mudança significativa na maioria das pessoas. Então foi mais ou menos nesse tempo aí que o Senhor começou a falar comigo acerca da parábola do semeador. Então eu comecei a escrever esses textos sobre cada tipo de solo, enfim, fui ali meditando, a gente foi meditando junto na verdade, mas eu fui dando vida ali àqueles textos no blog. Eu gosto de escrever, sempre gostei, então, enfim, eu fiz essa parte, né? A partir dessas meditações. E basicamente foi assim que ocorreu a escrita dos primeiros textos, né? Certa vez veio claramente ao meu coração começar a ensinar, né, sobre a parábola do semeador. E na época eu não tinha, nesse momento que Deus falou comigo, eu não tinha condições de preparar esses textos, porque eu estava bastante atarefado, estava fazendo outros estudos bíblicos. E aí foi quando me veio o coração pedir isso a Bruna, porque Bruna era uma das pregadoras do nosso ministério. Ela, na época que a gente pastoreou a igreja, ela e o seu esposo Walter Cleison, eles eram também obreiros e eles atuavam, né, ensinando. Então ela aceitou o desafio e começou a criar esses textos. O livro não é igual àqueles textos, né? Algumas coisas que a gente trouxe no livro surgiram dali, mas os textos são muito iniciais ainda. A gente aperfeiçoou, a gente meditou, enfim, foram vários anos construindo o texto que hoje é o texto final do livro A Parábola do Semeador.